Essa água, Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Venha falando de mim mais do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe quem está chegando aí, a paz do Senhor. Renilda, deixa eu ver quem mais. Adélio. Tati, seja bem-vinda, Tati. Oh, glória a Deus. Edri, minha amiga, paz do Senhor Jesus. Que bom que você chegou mais cedo, hein, Edri? Rebeca, Maria Francisca, Maria Francis, é isso mesmo, perdão. A paz do Senhor Jesus. Gente, como que está aí? Tá muito frio aí? Porque aqui tá frio, viu, gente? Aqui tá muito frio. Nossa, Deus do céu. Sejam bem-vindas. Adriana Lira, seja bem-vinda. Leandra Alves. Pastora Leandra, seja bem-vinda também, Pastora Leandra. Deus abençoe a sua vida, viu? Érica. Luciana Lima. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ei, Érica, Deus te abençoe. Deus abençoe sua semana também, querida. Regina. Meu irmão Edmilson, a paz do Senhor Jesus. Aurora. E Aurora? Eu tô com inveja de você aí, viu, Aurora? Porque aí deve estar um calor, né? Como você falou que semana passada tava 40 graus. Eita! Tá aí, seja bem-vinda. Paz do Senhor, meu irmão Adélio. Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. E Thaís. Fabi, minha amiga. Deus te abençoe, Fabi. Seja bem-vinda, viu, minha linda? Helena também, seja bem-vinda. Eita, glória. Hoje teve 36 graus. Eita, gente. Que delícia, hein? Vera, seja bem-vinda, Vera. Rosimeire Chagas. Rose, seja bem-vinda também. Ale, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Vera, eu não te vi na igreja sábado, hein? Nem a nem a Edmilson. Eu tô de olho nos vocês dois, viu? Deus abençoe vocês. Gente, olha que maravilha. Tá faltando a Karina, porque toda hora que eu lembro de falar aqui, nós estamos no 26º dia, né? É isso mesmo, Ale? 26º dia do propósito? Adriana, seja bem-vinda. Aí eu lembro, toda vez que eu falo, eu lembro da Karina, que é ela que me auxilia aqui. Nós estamos praticamente quase na reta final do nosso propósito, né? São 30 dias. Karen também, seja bem-vinda. Isso, Rebeca, 26º dia. Oh, glória a Deus. Quer dizer que essa semana a gente fecha, né? Acho que essa semana a gente fecha. Amanda, seja bem-vinda. Então é o seguinte, olha, você vê que maravilha, para a honra e glória do Senhor. Tem sido guerra? Tem, né? Porque nós vamos rompendo de guerra em guerra, luta em luta, batalha em batalha, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer em nome de Jesus, eu creio, sabe? Porque Deus, quando Ele colocou esse propósito no meu coração, não foi à toa, né? A Fabi tá perguntando aqui, você não vai continuar não, pastora? Eu tô planejando da gente fazer um propósito de pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, a gente ter uma live aqui pra gente poder conversar, trocar mais ideias, né? Na realidade, os nossos estudos, que tem ficado, igual eu falei assim, olha, pra mim, por exemplo, pra vocês também, mas é pra mim também, porque primeiro a gente aprende, né? Então é muito bom também pra mim. E sem contar que a gente acaba acostumando muito, a gente cria essa proximidade uma das outras, né? Glória a Deus por isso. E semana passada a gente falou de vários assuntos. Hoje
eu quero falar também de um assunto que eu coloquei ali. Como nós estamos orando por partes específicas do corpo do esposo, né? Porque foi essa visão que Deus nos deu. Ah, ela aí, ó, a Karina. Karina chegando na área. Seja bem-vinda, Karina, paz do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero falar um pouquinho quando a gente fala da sexualidade, principalmente dentro do casamento. Mas eu quero falar, às vezes, de algumas situações que acontecem e que tem hora que a gente acha que não acontece, mas acontece, né? Eu coloquei um bannerzinho lá no Instagram. Elza também, seja bem-vinda, viu, Elza? Deus te abençoe. Algumas perguntas que eu fiz, né? Que eu coloquei lá assim. Alguém lembra aí como é que eu coloquei? Alguém viu lá no bannerzinho que eu coloquei? Deixa eu ver se alguém viu lá no banner que eu coloquei hoje. Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Vocês não estão lembrando de nada, né? Roberta, seja bem-vinda em nome de Jesus. Gente, muitas das vezes, dentro de um relacionamento, principalmente, por exemplo, a gente dentro da igreja tem muita coisa que a gente às vezes não discute, tem muitos tabus que tem que ser quebrado também, né? Porque tudo foi criado pelo Senhor, né? Tudo foi criado por Ele e tudo com propósito. Isso, a Fabi colocou aqui, ó. Se o marido não te procura mais, por quê? Será que é porque ele não te ama mais? Né? Eu quis deixar já um questionamento, porque às vezes a pessoa fica assim, olha, é uma coisa que muitas das vezes acontece demais, né? Tá num relacionamento, os dois, aí o marido, ele para de procurar a esposa, principalmente para um relacionamento mais íntimo. Mas isso é normal, pastor? Isso pode acontecer? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Sendo que é o seguinte, nós sabemos que Deus, como eu falei, que tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. Até mesmo o sexo a gente sabe que foi criado por Ele. Mas por que a gente acha que em determinadas horas, quando o esposo não procura, o primeiro pensamento que a pessoa tem, qual que é o primeiro pensamento que a mulher tem? Principalmente a mulher, eu falo a mulher porque é mais comum, né? Meu esposo não está me procurando mais para uma relação mais íntima. Por quê? Aí ela fala assim, primeira coisa que eles questionam, que vem, infelizmente, muitas vezes o próprio inimigo sopra no ouvido da mulher. Aí ele está com outra pessoa. Ele está tendo um caso com outra pessoa. Se ele não tem me procurado, é porque ele tem um caso com uma outra pessoa. Eu não estou aqui para falar assim, ou é isso ou não é isso. Eu estou aqui para mostrar alguns pontos que muitas das vezes, quando a gente, infelizmente, nós estamos numa fase assim, dependendo do casamento, você não consegue enxergar, você só consegue ver outras situações, né? E, na verdade, muitas das vezes, nem sempre o que a gente acha que é. Ou às vezes pode até ser, mas grande parte não é. Olha para você ver como que é tão assim. Quando a gente consegue abrir mais o leque, consegue enxergar mais, nós sabemos que a nossa luta, antes das coisas acontecerem no mundo natural, acontece também no mundo espiritual. Satanás, ele trabalha pesado e principalmente nessa área. Pesado, mas pesado mesmo. Mas por que Satanás, qual que é o interesse de Satanás de agir em cima disso aí? Da vida íntima do casal. Olha só. Quem trouxe aí, quem já está aí com a sua palavra na mão, a sua Bíblia? Todo mundo sabe que a nossa live a gente estuda um pouquinho, a gente pesquisa muito, né? Vamos lá, Efésios, quero que você abra no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 32. 5:32. Olha lá.
Diz assim, olha: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele fala casamento, grande é esse mistério. É o relacionamento em si do casamento, porque nós sabemos que aqui ele quer dizer o seguinte: Deus relaciona o casamento com o evangelho, com a igreja de Cristo, né? Esse final de semana eu estava lendo um livro. Gente, se a gente for parar para analisar, a primeira investida de Satanás foi aonde? Foi dentro do casamento. Foi dentro de um casamento. A primeira manifestação que ele teve ali de poder articular alguma coisa foi entre o homem e a mulher. Nós sabemos ali da história de Adão e de Eva, e algumas coisas que foram gerando, que às vezes a gente não consegue enxergar, mas vai gerando essa situação de afastamento do casal, que muitas vezes a gente não atenta. E uma delas que eu acho que é fundamental a gente sempre atentar aí, porque muitas vezes a mulher já acha, igual eu falei, ela leva só para o outro lado, né? Ele já tá com uma outra pessoa. Mas antes disso acontecer, tem algumas situações que antecedem a tudo isso. E muitas vezes a gente não dá muita importância. Você quer ver uma coisa? Principalmente entre Adão e Eva, tá? Foi o quê? A falta de comunicação. Ali não havia comunicação entre os dois. Você vê que é o seguinte: quando Deus foi procurar, quando a palavra de Deus nos mostra primeiro ali, olha, ela fala que é o seguinte, que Eva, ela estava conversando com quem? Com a serpente. Olha com quem que Eva estava conversando. Olha onde estava a comunicação de Eva. Não estava com Adão. Então havia uma falta de comunicação ali. E muitas das vezes a gente não atenta para isso. Nós não atentamos para isso. É engraçado isso, que a gente acha que isso não tem nada a ver, mas nós temos que atentar a tudo, porque simplesmente não, por exemplo, de o esposo não procurar, não é assim do dia para a noite. É igual a gente fala, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E é tão engraçado, tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eu acho fundamental a gente falar. Qual a importância, só para a gente entender, qual a importância do sexo dentro do casamento para o homem e para a mulher? E por que, como eu coloquei aqui, nós devemos orar pelo sexo no casamento? Primeira coisa, vamos lá no livro de Eclesiastes 9. Oh, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9. Já peguei o meu aqui. Versículo 9. Diz assim, olha. 9, diz assim, olha: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias a tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida do teu trabalho, que tudo fizeste debaixo do sol. Você vê que aqui o próprio Deus, ele nos orienta através do livro de Eclesiastes, que é o seguinte, que o homem e a mulher, um ao outro, eles têm que gozar um outro da presença do outro, da intimidade com o outro. E não é só, por exemplo, para você falar de intimidade, também a presença da reciprocidade, da comunhão, da conversa. E quando começa a faltar, a primeira coisa, a comunicação, provavelmente depois vai faltar também a intimidade. Isso é fato. Se falta comunicação, falta intimidade. Então nós temos que atentar. Tem algumas coisinhas que nós precisamos sempre pesquisar
Meu Deus, está faltando comunicação no meu casamento. Se o casamento começou a faltar comunicação, com certeza vai faltar intimidade. Não é só porque às vezes, principalmente as mulheres, elas são, infelizmente nós somos assim, gente. Primeira coisa que a gente já pensa, se está faltando a intimidade aqui é porque é o seguinte, é porque com certeza ele está com uma outra pessoa. Mas espera aí, vamos rever. Está tendo comunicação entre eu e minha esposa? Está tendo comunicação entre eu e meu marido? A gente consegue conversar? Isso é a primeira coisa que nós temos que atentar. É a primeira, porque é plano de Deus no completo pra gente. A comunicação, a intimidade. Então, é como se fosse uma regra, né? Nós temos que ter comunicação pra gente ter intimidade. Se você não tem comunicação, não tem como ter intimidade. Então, uma das coisas que a gente tem que atentar. Não tenho comunicação. Não consigo ter comunicação com meu esposo. Então, não quer dizer que às vezes não está tendo intimidade, é porque ele pode estar tendo um relacionamento lá fora. As coisas acontecem? Acontecem. Mas nós temos que atentar à situação por inteiro, né? Você quer ver outra coisa? Aí a Karina tá falando aqui, olha, eu já não tinha diálogo, tá vendo? Então, assim, como que um casal vai ter intimidade sem ter diálogo? É muito complicado. É muito complicado. E aí a gente já começa, o Satanás, infelizmente, ele já começa a soprar um tanto de coisa no ouvido. Aí vai, é porque ele tem uma outra pessoa. Aí a esposa já começa a cobrar, ela já começa a colocar ele na parede, e muitas das vezes não tem nada. Mas de tanto ela falar, aí a gente já entra lá em Provérbios, que fala, a morte e a vida estão no poder da palavra que sai da sua boca. De tanto que você falou, profetizou. Aí sabe o que aconteceu? As coisas deixaram... O que eu sempre falo? Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Ei, Laís, a paz, seja bem-vinda, querida. Quer dizer, aconteceu no mundo espiritual e depois vai se materializar. Entendam isso. Você quer ver uma outra coisa? Que assim, por conversar com muitas mulheres e conversar em relação a isso também, já vi alguns casos dessa forma. Infelizmente, alguns homens possam ter algum problema mesmo, independente de idade, gente, isso pode acontecer com qualquer um, tá? Algum problema com disfunção sexual. Aí sabe o que acontece? Ele, por não ter comunicação com a esposa, ele não tem comunicação nenhuma, eles não conseguem comunicar, ou até mesmo que por ser um tabu, ele não consegue falar com a esposa. Ele não consegue. Aí sabe o que acontece? Os dois não conseguem ter mais aquela comunicação também na intimidade. E ele não fala, e ela já... Por ela não saber de nada, ela vai sempre pelo mesmo caminho. Ele tá com alguém, ele tá com alguém, ele tá com alguém. E muitas vezes esse homem ele não está com ninguém. Ele não consegue falar, ele não consegue expor que ele tá com algum problema, né? Que ele precisa de procurar, de ter uma ajuda de um médico, de um profissional nessa hora. Ele precisa disso. Ele precisa, mas ele não consegue, porque ele não consegue ter comunicação com a esposa. Às vezes, algum tem até comunicação, mas em relação a isso, ele já se sente envergonhado, né? E já vi casos que o esposo saiu de casa por causa da pressão da esposa. Porque a pressão foi tanta, que ele teve que sair de casa. Porque ele não conseguia se desempenhar bem, né? E a mulher achando que ele tinha uma outra mulher, né? Aí por isso que a gente fala, a sabedoria da mulher nessa hora, de orar e pedir direção a Deus, né? Porque não é só você brigar, não é só você falar, você cobrar, isso não funciona, não funciona. Aí já começa a criar um tanto de coisa na cabeça da mulher. Eu falo porque a mulher ela cria mais, ela é muito emocional e ela leva muito pro outro lado. Por exemplo, você quer ver uma coisa, igual eu coloquei assim, olha, por causa disso a mulher ela já cria na cabeça dela, meu marido não me ama mais.
meu marido não me ama, meu marido não me quer mais. Olha só, Satanás, ele trabalha na cabeça dela que ele não ama, que ele não ama, que esse marido, ele tá gostando de uma outra mulher, que ele tá tendo uma outra pessoa. E no mundo espiritual, isso é um prato, isso é uma bandeja que o inimigo oferece ali, ó, para fazer uma bagunça dentro do relacionamento, dentro do casamento. E como eu já ouvi a mulher dizer o seguinte: meu marido não me ama, meu marido não me ama. E tem até, Mateus 12:24, fala muito também a respeito disso aqui, que eu quero expor para vocês, porque a gente acha que o amor acabou. Ele não me ama mais, ele não me quer. Olhe para você ver, são situações que começou lá desde o início por causa da falta de comunicação. E da falta de comunicação já foi gerando um tanto de coisas que Satanás, ele foi armando todas as ciladas. E a gente tem que saber, por isso que eu falo. Por isso que é a oração, é a palavra. Você tem que ter conhecimento na palavra para você começar a identificar tudo. Isso, Karina. Mateus capítulo 12, versículo 24. 12, 24? Eu anotei aqui? Peraí. Não é 12, 24 não, Karina, peraí. Eu sei, 24, 12, perdão. Mateus 24, 12. 24, 12. Aí essa mulher fica: meu marido não me ama mais. Meu marido não me quer mais. São duas situações aí também pra gente atentar. 24, 12. E diz assim, olha, que 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Quer dizer, a iniquidade, aquele pecado que vai só repetindo. Aí a Bíblia fala que o amor se esfria. Mas ela não fala que o amor acaba. De hipótese alguma, ele falou que o amor acaba. Ele falou que o amor se esfriou. Se esfriou. É incrível, né? Quando a gente vê, quando começa a acompanhar, principalmente a restauração de casamento, aí você fala assim, a gente fala assim: marido passou 2, 3, 4, 5 anos sem ter contato físico nenhum com a ex-mulher, né? Aí depois volta tudo, quer dizer, o sentimento voltou. O sentimento sempre esteve ali. Só porque por causa da iniquidade, da falta de comunicação, das palavras, tudo isso foi levando só o esfriamento daquele amor. Mas ele não acabou. Mas tudo foi gerado por causa do quê? Desde o princípio, por causa da falta de comunicação. Por causa da falta de comunicação. Você vê que é o seguinte, essa falta de comunicação de Adão e Eva desde o início ali, quer dizer, Eva estava lá conversando com pessoas alheias, vamos colocar assim, né? Ela não estava junto com o esposo. Hoje em dia, sabe o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos só para você entender, tá? Hoje em dia, qualquer discussão que um casal tem, qualquer discussão, primeira coisa que o casal faz, ao invés de resolver ali, orar junto ou tentar conversar, a primeira coisa que eles fazem é sair da cama. Eu não vou dormir mais, eu vou dormir lá no sofá, eu vou dormir no outro quarto, até resolver a situação. Até resolver, eu vou dormir na sala. Eu vou dormir lá no outro quarto, não vou dormir junto. Gente, isso é um prato cheio para Satanás agir na sexualidade do casal. Pensa num prato lotado para Satanás agir na sexualidade do casal. Quando começa, tem a falta de comunicação e não conversa mais, aquela coisa toda. Aí brigou porque tá brigado, aí um dorme no quarto, outro dorme lá no sofá. Olha o que a palavra de Deus, vamos lá, diz lá vamos lá agora, 1 Coríntios, olha lá. Assim, é por isso que eu falo que a gente tem que
Coríntios, capítulo 3. Vamos, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Esse óculos meu tá imundo. Glória a Deus. Capítulo 3, versos... Não, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. 3 ao 5. É capítulo 7, tá? Perdão aí. Olha, diz assim, olha. Nós vamos começar a partir do 3. Olha só o que diz. Marido, pague, aliás, a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Mas não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Porque, olha só isso aqui, olha como é que isso aqui é forte. Porque Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha só o que diz essa palavra, olha só como que isso é forte. Quer dizer, a mulher, ela não tem poder sobre o corpo dela. Nem o marido tem o poder sobre o corpo dele. Eles só devem se afastar em comum acordo, né? E a própria Bíblia fala, olha, em comum acordo, quer dizer, quando tá tudo bem, vocês chegam olha, nós vamos fazer um voto, alguma coisa assim e tal, então por enquanto a gente não vai ter relação nenhuma, tá bom? Mas em comum acordo, né? No estado de briga, discussão, né? Igual eu coloquei aqui, brigou, ao invés de ir pra cama, vai pro sofá. Ao invés de ir pra cama lá os dois juntos, vai pro outro quarto. Quer dizer, na discordância, né? Aí ele fala assim, não sei comum acordo, por quê? Se não foi feito assim, sabe o que acontece? Para que Satanás não vos tente. Quer dizer, quando você sai da sua cama, você abriu uma brecha enorme para que Satanás haja na sua vida sexual, na sua intimidade, sua e do seu esposo. Como, pastora? Como que o diabo vai agir? Satanás, ele é astuto, por isso que eu te falo. Ele não pode adivinhar nada, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Não sabe de nada que se passa aqui na sua cabeça. Nem aqui dentro. Aqui dentro e aqui somente o Senhor Jesus. Ele não sabe de nada. Mas ele já viu ali aquela briga, aquela discussão, onde ele armou tudo, igual foi com Adão e Eva lá, a falta de comunicação, a falta de diálogo entre os dois, né? Aí ele arma toda a situação. Sabe como é que ele arma a situação hoje? Também, eu tava conversando até mesmo com o pastor Sidão hoje. Primeira coisa que ele faz, armou, não tem diálogo. Olha só, não tem diálogo nenhum. Aí a mulher já fica com aquela coisa na cabeça, meu marido tá com outro homem, tá com outra mulher, meu marido tá com outra mulher. Aí sai, sabe o que acontece? Sai fora da cama, não dorme mais junto, não tá dormindo mais junto, porque tá brigado, né? Aí, já não tinha diálogo. O marido vai procurar diálogo. Aí, aonde que o marido vai procurar diálogo? Rede social. Aonde que a esposa também vai procurar diálogo? Porque a gente tá falando aqui só do marido, crucificando só o marido. Mas tem casos que a esposa também vai pra rede social. Ela começa ali, conversando um pouquinho. Satanás levanta até outros homens. Levanta homens para você começar a expor sua vida, que você, mas eu não tô bem, eu sou casada, né? E por causa disso e tal. Aí o homem, aquele homem que você tá conversando lá na rede social, aí ele começa a te galantear, tudo usado pelo Satanás.
Ele começa ali a falar tudo que você queria ouvir do seu marido, mas seu marido não tem diálogo mais com você, ele não conversa com você, mas você abriu uma brecha. Você abriu uma brecha lá atrás. Você tá vendo que é uma cadeia, que uma coisa vai puxando a outra? Uma coisa vai puxando a outra. E a mesma coisa é o marido. Aí aonde que o marido vai? Rede social. Você quer ver uma outra coisa que é um prato cheio na sexualidade do casal? Que os casais cristãos hoje acham tudo muito normal? Vou falar. Pornografia. Pornografia. Hoje em dia, a gente vê, quase todo mundo já conhece algum casal cristão, pornografia, que gosta, tem que ter uma pornografia junto. Ah, mas meu marido não abre mão porque tem que ter. Ou eu gosto, ou meu marido gosta. Você abriu o seu leito conjugal, que é um lugar santo. Santo. Para pornografia. Ah, mas tá só eu e meu esposo, pastora. Não tem problema, não. Só eu e meu esposo. Tá só você e seu esposo. E você vê uns filmes pornográficos ali. Que foi feito todo o espírito de pombagira. Todo espírito maligno. Que tá ali. Você não, olha para você ver como que as coisas estão tão normais. E através daquilo ali, você traz para o seu leito conjugal. E a palavra de Deus diz que o leito conjugal é um lugar santo. Santo. Gente, quando a gente começa a estudar a palavra, é tudo muito assim. Se a gente não tiver uma postura dentro do nosso casamento, você traz tudo lá de fora, achando que é normal. Achando que, mas é normal, tem nada a ver, não. Aí você começa a abrir as brechas para que o inimigo entre dentro da sua casa. Entre no seu leito conjugal, que é o lugar santo. Olha só. A palavra de Deus. Tem uma outra coisa que eu notei aqui, que eu tenho que falar isso antes de finalizar esse assunto aqui, porque eu acho muito importante. Você quer ver uma coisa que toda mulher faz? É difícil do homem fazer isso, mas toda mulher faz. Quer ver? Aí você abre precedente para Satanás vir de prato e nadar de braçada na vida sexual de você e do seu marido. É um tal de mulher fazer pirraça pro marido. Ele me fez raiva? Beleza. Eu vou dormir com dor de cabeça. Vou falar assim para vocês entenderem. Vou ficar uma semana de dor de cabeça. Eu vou pirraçar. Essa é a palavra certa. Eu vou pirraçar ele. E você acha que você tá certa. Ah, mas ele tá fazendo raiva demais em mim. É essa postura que nós temos que tomar? É essa postura? Ah, eu vou pirraçar ele. Essa noite, vou ficar uma semana. Enquanto ele não mudar comigo, eu não vou ter relação com meu esposo. E você pirraça ele. Aí eu quero dizer pra você aqui, ó. Não sei o que eu tô dizendo não, tá? É a palavra. Depois vocês anotem pra vocês não esquecer. 1 Coríntios 7, 3 ao 5. Você abriu brecha para Satanás entrar no meio e ele tá nadando de braçada. Tá nadando de braçada. E você não sabe por quê. E você só acha que ele tá errado. Você só acha que ele tá errado. Nossa, pastora, mas aí só tá defendendo os homens. Eu não tô defendendo os homens, gente. Eu não tô defendendo os homens. Eu tô mostrando coisa que é o seguinte, a gente custa enxergar. A gente custa enxergar. Satanás, infelizmente, posso falar uma coisa com vocês, vocês vão me entender. É fato. A gente às vezes serve até de piadinha, mas infelizmente, quem é que Satanás enganou lá no jardim? Foi a Eva. Foi a Eva que Satanás enganou. E eu vou falar uma coisa com vocês. Deus sabia disso tudo, por isso que Deus lá na frente disse. Deus criou a mulher para quê? Para edificar.
E ele disse, né? Você lembra também que o próprio Deus disse que a serpente, eu quero até pegar esse versículo aqui, que esse é muito forte. Só para você entender. Porque senão a pessoa vai falar assim, pastora, a senhora tá metendo pau na gente. Desculpa falar desse jeito, né? Mas a senhora tá só falando que a gente que tá errado. Olha só. Aqui, ó. 3:15. Diz lá assim, olha. Eu amo esse versículo aqui, ó. Gênesis 3:15 diz assim, olha. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso era Deus falando para a serpente, olha só. Entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você tá vendo? Você tá vendo como que são as coisas? A gente não consegue enxergar. Eu digo assim que muitas das vezes parece até uma cegueira espiritual que a gente não consegue enxergar. A falta de comunicação que vai gerar dentro do relacionamento íntimo do casal, principalmente isso. A primeira coisa é a falta de comunicação. Não é porque primeiro nós para a gente tentar resolver as coisas, nós temos o hábito de dar desculpa, ao invés de tentar achar o erro, né? Mas a gente só acha o erro nos outros, mas a gente não. Então, falta de comunicação atrapalha qualquer intimidade de casal e vai gerando uma série de coisas dentro do casal. E por causa disso, igual eu falei aqui, aí a mulher fala, meu marido não me ama mais, meu marido não olha pra mim mais, né? Agora, tem situações sim que é espiritual? Tem situações que é espiritual mesmo. Que o próprio Satanás rondou, fez aquele círculo e fez essa bagunça. Tem. Mas grande parte, nós demos abertura. Nós abrimos brecha. Nós abrimos brechas. Então, por isso que nós temos que orar para a sexualidade. Orar para que a gente possa ter discernimento, sabedoria, ter posicionamento correto. O que é posicionamento correto? Comunicação. Ah, pastora, mas nós já estamos numa situação agora que a gente não conversa mais, a gente não tem diálogo mais. Eu quero dizer o seguinte. Então, você precisa de voltar lá no início. Onde que é o início? No início de tudo. De tudo. Onde a comunicação... Lembra como que foi a primeira comunicação? Era só entre Deus e o homem. Entre Adão e Deus. É voltar à intimidade com Deus. Se você hoje, igual é o caso de muitos, às vezes o esposo não está dentro de casa, mas você consegue diagnosticar que o que aconteceu no seu casamento, porque o esposo saiu de casa, foi por causa disso mesmo, por causa dessa falta de comunicação. Eu não fui sábia, e eu fui falando que ele estava com outra, e muitas vezes ele não estava, mas de tanto eu falar, aconteceu. Vocês lembram que eu dei um exemplo aqui bem prático para vocês, só para vocês lembrarem, quando eu disse que é o poder das palavras? Eu disse assim, olha, que eu contei a história do lustre aqui de casa, que eu ficava falando, uma vez, ainda mais eu fiquei falando com meu esposo, olha, um dia ele tinha comprado um lustre lindo, maravilhoso, colocou aqui, eu segurando a escada, e ele ficava, e eu falei assim com ele, eu não queria um lustre dessa cor, e ele disse, mas tá usando, e eu disse pra ele, um dia eu vou ter uma casa só pra mim, aí eu faço do jeito que eu quiser, o poder das palavras. Não tive um dia, tive 2 anos. Você que fica aí, fazendo joguinho com o esposo, fazendo pirracinha com o esposo, ao invés de tentar resolver. Dentro da palavra de Deus fala que você tem que resolver. Só podem quando se distanciar um do outro, se for para quê? Uma questão de oração, ou tá passando com algum problema, chega, conversa, eu tô passando por esse problema e tal. Gente,
Eu já vi casamentos destruídos por falta de sexo. Sexo não é tudo no casamento. É verdade, não é tudo. Mas ele acabou, ele foi o último que acabou. Sabe por quê? Porque a comunicação foi primeiro. A falta de comunicação foi primeiro. A falta de sabedoria da mulher foi primeiro. Prestem bastante atenção nisso. Preste bastante atenção. Abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergar. Você fica tão ressentida, tão cheia de mágoa, e fala assim, não vou. Acho um desaforo. Depois que ele fez tudo isso comigo, eu tenho que deitar, tenho que dormir com ele, acho um desaforo. Só vou te dar um conselho. Toda vez que acontecer isso, você fala assim, nossa, será que Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que ele faria? Resolva a situação. Resolva a situação. Só devem se afastar um do outro de comum acordo. Só de comum acordo. Se não tiver comum acordo, não pense você que você pode afastar do seu esposo. A Bíblia fala, o seu corpo pertence a ele, assim como o corpo dele te pertence. Aí depois, vamos reclamar. Aí reclama porque o marido procurou uma mulher lá fora. Mas não foi porque ele procurou lá fora. Abriu brecha. Satanás veio, lançou. Tanto o homem quanto a mulher, que eu dei um exemplo aqui. Ela deixa de estar lá, de cumprir com aquilo que... mas pastora, eu vou cumprir só por cumprir? Não. Sexo é algo precioso dentro do casamento. Mas eu não... Olha, ore. Pastora, é certo eu chegar para Deus, orar para Deus, reavivar o desejo? É certo, sabe por quê? Porque é santo, foi Deus quem criou. Muitas das vezes o próprio inimigo faz com que a mulher perca o desejo pelo marido. Ou faz para que o marido não seja, ele fica até impotente. Teve uma vez uma pessoa me perguntou, ela perguntou assim para mim, pastora, pode acontecer, eu estou dando exemplos, gente, que às vezes assim, eu acho bom que a gente identifica, né? Pode acontecer de meu marido ter ficado numa situação hoje, numa disfunção por causa de pecado? A gente não sabe, mas pode acontecer. Agora, isso aqui não é motivo de você chegar para ele e falar assim com ele, você tá assim, é porque você tá com outra mulher lá fora. Porque tem muita gente que pega e aproveita isso, né? Olha a sabedoria, fecha a sua boca. Igual eu falei, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra as potestades das trevas que agem no mundo espiritual. Então, sabedoria. Para quem que você tem que orar? Você tem que orar para Deus. Deus, Senhor, em nome de Jesus, se existe algum demônio, pode orar sim, não fica com vergonha de orar também assim não. Algum demônio, Senhor Deus, que está agindo na intimidade entre meu e meu esposo, onde eu dei brecha, Senhor Deus. Peça perdão a Deus. Deus, eu dei brecha mesmo. Senhor, porque além de você falar mentira, porque você falou mentira, né? Fazendo joguinho. Muitas vezes a mulher faz joguinho. Tá sem consentimento. Você tá fazendo só pra como se diz, né? Pra dar uma apertada nele. Tá tudo errado. Ou a gente se posiciona como mulher de Deus, como mulher que vai cumprir os estatutos, vai cumprir a palavra. Porque como que nós vamos reivindicar alguma coisa de Deus, sendo que nós não nos posicionamos? Se posicione. A gente só consegue reivindicar se a gente se posiciona. Tá cheio, gente, cheio de gente que ora, tá orando, igual eu falei, e as orações não são respondidas. Por que as orações não são respondidas? Porque você ora e não tem posicionamento. Tem como Deus agir? Jamais. Deus vai concordar com a mentira que você fica falando com seu marido?
Deus vai concordar de vocês dois, você brigar com ele e deixar ou mandar ele dormir no sofá? Deus vai concordar que você levantar e sair da sua cama? Sendo que ele mesmo disse assim, olha, não faz isso não, você tá tentando o diabo, você tá, aqui a palavra de Deus está falando, você está tentando Satanás. Quer dizer, você está dando brecha para que ele venha e entre. Olha a sabedoria. A palavra de Deus diz, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Submeter é o que? Eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que a palavra me orienta que eu tenho que fazer. Porque eu fazendo, eu estou resistindo à ação do inimigo na minha vida. Estou resistindo à ação de Satanás na minha vida. Essa é um pouquinho da nossa live dessa semana. Nós vamos falar muito sobre sexualidade? Vamos. Nós vamos falar de um tema, de uma coisa que eu acho que é muito fundamental. Eu disse aqui a respeito do amor. Meu marido, exemplos, tá? Meu marido, ele não me abraça, ele não me beija. Meu marido, ele não tem esse hábito. Por causa disso ele não me ama? Ele deixou de me amar. Gente, presta atenção. Uma coisa de experiência minha. Igual eu falei assim, eu não tenho vergonha de contar como que foi, porque eu acho que é o seguinte, tudo que eu passei foi ensinamento de Deus na minha vida. Isso foi ensinamento que Deus queria que eu ensinasse, que eu comentasse com vocês. Olha, quantas e quantas vezes eu pressionava meu marido, dizendo assim para ele, você não me ama mais. E às vezes a pessoa foi ficando tão cansada, tão oprimida com aquilo, que ele acabou concordando com aquilo. Eu mesmo plantei a semente da dúvida dentro do coração do meu marido. Eu mesmo plantei por causa do poder das minhas palavras. Porque às vezes, se o marido não é daquele... Porque hoje em dia, o marido ele tem que ser romântico, né? Ele tem que abraçar toda hora, ele tem que beijar toda hora. Ele tem que dizer que tá lindo, que você tá linda. Aí a gente acha que não faz isso, não ama. Gente, amor, deixa eu te falar. Eu vi algo essa semana que é verdadeiro. Por exemplo, você ajeitar a coberta, sabe? Chegou a ser ajeitar a coberta da pessoa. Você... Deixa eu ver um simples exemplo. É isso mesmo, Dani. Ele vai no restaurante, aí ele compra uma comida, né? Aí ele traz a comida que você mais gosta. Às vezes ele nem fala, mas ele trouxe a que você mais gosta. Aí, isso não é amor? Lógico que é amor. Quer dizer que ele lembrou daquilo que você gosta. Só que Satanás, infelizmente, ele engana muitas vezes as pessoas. Engana. Porque você tem uma vizinha que o marido dela, ele pega carro de mensagem ao vivo, coloca lá na porta e coloca lá para ela. Ele manda flores para ela. Porque meu marido não faz isso, ele não me ama. Preste bastante atenção. Você quer ver uma coisa que é forte? A gente segue muito rede social, né? Então tem muitas blogueiras, tem muitas pessoas que são... Como é que a gente fala? As pessoas são influências, né? Aí, por exemplo, aí você fica o dia todo vendo o que a pessoa está fazendo, o que está acontecendo na casa dela, na família dela. E na casa dela é a casa dela, a família dela é a família dela. E você, por exemplo, aquela pessoa lá, ela só posta aquilo que ela acha que convém, né? Por exemplo, você não vê ninguém postando na rede social um brigando com o outro de forma alguma. Você vê só momentos de
colocando na mesa, bonitinho, abraçando, tirando foto e tal. Só quando tudo tá bem. Ninguém coloca foto de quando tudo tá ruim, de brigar, algumas coisas que a gente vê, né? Aquilo que não é real, é isso mesmo, Rebeca. É real para aquele momento. Mas ninguém expõe quando as coisas estão ruins. Aí você só se baseia na vida da pessoa com aquilo que a pessoa posta. Aí você acha que aquela pessoa que posta todos os dias, tomando café da manhã, e rindo, e tal, e tal. Aí você acha que aquela pessoa nunca tem problema. Que aí você fica assim, você quer basear a sua vida, quer que a sua vida seja igual a daquela pessoa. Nossa, eu queria tanto que minha vida fosse igual daquela pessoa. Eu queria tanto, entendeu? Que meu marido fosse igual dela. Eu queria tanto que minha esposa fosse igual àquela ali. Gente, mas a pessoa, ela só coloca coisa boa. Você não sabe. Viver entre quatro paredes é outra coisa. Viver na família, a fundo, o que é. Sabe por quê? Toda família tem sua dificuldade. Você vê que a primeira família instituída por Deus, Adão e Eva, não teve essa dificuldade lá, essa falta de comunicação? E aí? Me fala. Aí a gente cria na cabeça da gente que meu marido não presta, que minha esposa não presta, que meus filhos não prestam, entendeu? Olha só. Então é o seguinte, começa a se policiar. Deus, eu quero uma família segundo o teu coração. Eu não quero me basear no que as pessoas dizem. Eu não sei nem o que acontece com as pessoas verdadeiramente. Eu preciso ter uma maturidade, Senhor. Fala com Deus assim, eu preciso ter uma maturidade espiritual para enxergar que a família perfeita é segundo o teu coração. É segundo o teu coração. É essa que é a família perfeita. E é essa família que eu quero. Me ensina, Senhor Deus. Me ensina. E o que eu preciso ter? Eu preciso ter comunicação, que é a chave de tudo. É a chave de tudo. E olha, Deus mostrou uma coisa que é muito forte. A comunicação não é só em dois, não. Não é só em dois. A comunicação ali no jardim era os três. Era os três. Jesus, ele tinha que estar lá sempre. Deus, ele tinha que estar lá sempre. Você vê que Deus, ele todos os dias, ele ia lá visitar Adão e Eva. Todos os dias. Até que chegou um dia. Mas Deus não sabia. Ele queria saber aonde que Adão estava escondido. Mas Deus já sabia. Deus queria que Adão confessasse para ele. Ó Deus falando aqui. Lembra a palavra de sexta-feira que a gente falou a respeito de confessar? Lembra? Olha só Deus falando aqui. Porque Deus sabia de tudo. Só que ele queria que o próprio Adão confessasse. Vocês acham que Deus não viu Adão lá, Eva lá conversando lá com a serpente? E comendo lá do fruto e depois dando para Adão também? Deus viu tudo. Mas ele queria que Adão confessasse. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Olha, vou falar uma coisa com vocês. Começa primeiro, comunicação, mas a comunicação tem que estar vocês três. Chame Jesus para sua casa. Chame Jesus para o seu quarto. Olha, eu faço isso todas as vezes. Vai para dentro do seu quarto, unge o seu quarto todo, chama Jesus para dentro do seu quarto. Deus, Senhor, fica aqui na minha cama, Senhor Deus. Primeiro lugar que Satanás age, tira comunicação para depois tirar a intimidade do casal. Primeiro ele tira a comunicação e depois ele tira a intimidade do casal. E dali já é um passo, igual eu falei, é um passo para ele ir lá fora procurar outra mulher, é um passo para ela ir lá fora também, ver as coisas de rede social, se iludir, porque da mesma forma, não se engane, muitas mulheres são iludidas. Muitas mulheres são iludidas. Amém? Gente, 7:06, eu tenho que orar para cumprir o nosso propósito de hoje. Hoje já tem mais live ainda às 9 horas. Mas essa semana nós vamos falar muito sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvida,
Pode mandar no direct, manda no direct, ou sugestão do que a gente pode falar dentro da sexualidade do casal, que a gente possa estar orando essa semana, mande para mim, tá bom? Porque essa semana vamos falar da sexualidade e vamos falar dos pés, pra gente concluir nosso propósito, amém? Feche seus olhos agora, eu quero orar pela sua vida. Eu senti no meu coração de orar mais por você, você esposa. Você entende que por que Deus colocou a gente para edificar? Então eu quero que vocês recebam essa oração no seu espírito. Se eu fui muito dura com vocês me perdoem, mas uma coisa eu aprendi. Eu ouvi uma vez de um profeta dizendo que Deus estava agradando da gente falar a verdade. E que eu tenho que falar a verdade. Então eu vou falar a verdade. Doa quem doer, eu vou falar a verdade. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus apresentar cada uma das tuas filhas. Quero apresentar cada esposa que aqui está. Meu Pai, visita cada uma delas, ó Pai. Meu Deus, reposicione essa mulher para que ela possa ter comunicação, ela possa ter entendimento dentro da sua casa, do seu esposo. Mesmo que seu esposo não está dentro de casa hoje, ele está longe, mas o Senhor já está preparando essa esposa. O Senhor já está preparando o entendimento dessa esposa, Senhor Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Olhe também, Pai, por esse marido. Eu não sei onde ele está, ou esse que está dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, Satanás ele trabalhou primeiro colocando a falta de comunicação dentro do casal. Mas o Senhor é Deus para trazer de novo a comunicação. Em nome de Jesus, eu determino pela minha fé, em nome de Jesus, que a comunicação vai voltar dentro dessa casa. Assim que a comunicação voltar, a intimidade, o desejo vai voltar para dentro desse casal e dessa família. Em nome de Jesus. Amém? Irmãs, gente, passa muito rápido uma hora. Como passa rápido? E eu falo demais, né? Não deixo ninguém falar, né, gente? A minha filha que fala assim, mãe, a senhora fala demais, mãe. Mãe, como a senhora fala? Mas assim, e olha que eu não falei a metade do que eu tinha para falar aqui. Não falei a metade. Mas eu sei que nós temos, acho que eu vou conseguir dividir esse assunto até quarta-feira. E nas quinta e sexta a gente fala dos pés. Amém? Gente, foi forte, né? Quando a gente abre a visão da gente, quando a gente começa a entender as coisas, é por isso que eu falo, nós temos que abrir a nossa visão no mundo espiritual. Infelizmente o inimigo, ele acha as brechas. Ele não vem assim, sabe, por acaso. É porque a gente abriu brecha. Se você abrir brecha, ele cai matando. Ele cai de soleira mesmo, justamente para destruir a casa, destruir a família. Como eu disse aqui no início da live, né? Tudo isso, sabe por que Satanás ele faz tudo isso? Porque Deus ele comparou o casamento com a igreja dele. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Mas em nome de Jesus, nós somos mulheres agora capacitadas, em nome de Jesus. Deus está dando discernimento pra gente. Você, homem também que está nessa live, Deus abençoe você. Entenda, se posicione como um homem de Deus, como um homem que sabe, que tem um posicionamento daquilo que Deus quer verdadeiramente. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui. Gente, hoje, falta só 4 dias, nós estamos quase concluindo os 30 dias. Eu estou orando a Deus, pedindo a Deus discernimento, se nós vamos continuar as lives, se nós vamos diminuir, como é que nós vamos fazer. Mas nós não vamos perder o contato, não. Porque tem sido bom para vocês e tem sido bom para mim 10 vezes, vocês nem imaginam. Como tem sido maravilhoso para mim, porque a gente estuda a palavra de Deus e é muito bom isso. Amém? Hoje tem live 21 horas, eu e pastor Sidão. Eu tô de olho em vocês, viu, gente? Tem muita gente que não entra. Tô de olho. Eu gravo todo mundo que tá entrando aqui e que não tá entrando às 21 horas. Vou começar a puxar a orelha de vocês. Tô brincando, tá? Com muito carinho mesmo, viu? Hoje às 21 horas. Hoje vai ser forte a palavra, é honra, e a honra dentro da família. Dentro da família. 21 horas.
Amém? Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Obrigada a todo mundo que está com paciência de ouvir. Quem está sedento da palavra, seja saciado em nome de Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoe vocês.